9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 10. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o nosso segundo encontro desse curso maravilhoso ESG para hotelaria. Estamos realmente bem felizes com a presença de vocês todos. Hoje a gente tem um convidado especial, como teremos sempre, né? Hoje nós vamos falar com a Daisy. Vou começar com alguns avisos aqui e a gente já vai entrar, tá bom? Vamos pedir, sempre que possível, para que vocês deixem as câmeras abertas, né? Sempre bom a gente conversar olhando para as pessoas que a gente está conversando. E os microfones desligados, por favor. Fiquem atentos aos microfones, tá? As perguntas, enquanto o palestrante, enquanto o professor está ministrando a sua palestra, a sua aula, a gente pede que as perguntas sejam feitas através do chat. E essas perguntas vão ser respondidas ao final do encontro. No final do encontro, a gente abre para perguntas e respostas, e aí sim é o momento da gente conversar, da gente fazer algumas trocas, tirar dúvidas e avançar, ok? Vamos lá. No último encontro, a gente falou basicamente como funcionaria o nosso curso. Hoje, antes da gente passar para o palestrante, a gente vai explicar um pouco, né, dessa estrutura do curso, estrutura do ESG, sobre a metodologia que nós, aqui da Simbiose, aplicamos na implementação desse conceito junto aos hotéis, né, junto à hotelaria. E aqui dentro desse curso a gente vai passar, a gente vai permear esse caminho, tá? A gente vai permear esse caminho, né? É o como a gente chega aonde a gente quer chegar. Só que para que a gente possa chegar em algum local, a gente precisa primeiro entender onde nós estamos, né? Bem básico, mas é assim que precisa ser feito. Então, o primeiro passo dentro de uma estruturação para uma possível implementação de conceito de sustentabilidade dentro de um empreendimento é o diagnóstico, né? É a gente entender como é a estrutura organizacional, como é a maturidade daquela organização e se ela possui ou não a aderência aos conceitos para que a gente possa, a partir daí, trabalhar para que essa aderência aconteça, né? Então, a gente sai do diagnóstico e a gente vai para planejamento, onde a gente define materialidades e objetivos. Bem importante a gente mentalizar isso para que vocês entendam qual o caminho que a gente está seguindo aqui ao longo dessa jornada que vai até 31 de outubro, ok? Bem, dentro da execução disso tudo, quando a gente tem lá, né, a pré-implantação, a gente parte depois, obviamente, para a parte de execução, e a gente sempre estrutura os nossos trabalhos em cima dessa base que envolve pessoas, processos e performance, ok? Então, sempre pessoas, processos e performance. O objetivo disso tudo é gerar valor, transformação e posicionamento. Para a gente posicionar marcas, a gente precisa antes posicionar as pessoas, a gente precisa preparar as pessoas, a gente precisa deixar as pessoas participarem, entenderem o porquê de se fazer aquilo que precisa ser feito. Quer dizer, a transformação de mindset talvez seja o mais importante dentro de um processo para a implementação de cultura ESG dentro das organizações. Não adianta nada a gente ter tecnologia e não termos pessoas alinhadas, preparadas. E o tema de hoje vai ser falar de pessoas. E dentro deste trabalho, então, a gente atua, né, com pessoas, processos para performance, mas aí no nível estratégico, tático e operacional. No nível estratégico, análise e planejamento, no nível tático, governança, comunicação, engajamento, e no operacional, mensuração, monitoramento e desenvolvimento. Ok? Bem,
esse material vai estar disponível para vocês depois. Isso daqui é só uma estrutura base, para que todo mundo entenda onde é que eu estou, né? Estou aqui dentro de um curso, e aí a gente vai ver pessoas falando de LGPD, de compliance, de resíduos, de pessoas, a gente vai ver tantas coisas, porque a sustentabilidade ela é transversal. Sustentabilidade está em todos os setores, todas as áreas de uma companhia, está em todas as pessoas de uma companhia. Não é setor isolado, não é setor que não se comunica. Então, a sustentabilidade está, de fato, totalmente transversal dentro das organizações. E essa aqui é a base estrutural. E aí nós vamos entender. Hoje vai vir alguém falar de pessoas, em algum momento vai vir pessoas falarem de novo, LGPD, vai falar de compliance, vai falar de gestão de risco, vai falar de gestão de resíduos, gestão de água, gestão de energia. Vamos falar de muitas coisas e não necessariamente numa ordem sincronizada. Por quê? Exatamente porque a sustentabilidade ela permeia o todo. É dinâmica, é transversal. Mas partindo de pessoas, né? Falar de gente, coisa gostosa, né? Falar de gente. Hoje a gente vai começar com a Daisy. Vou deixar a própria Daisy se apresentar e trazer para a gente o conhecimento dela, tudo aquilo que ela possa contribuir com o desenvolvimento desses trabalhos, com o desenvolvimento das pessoas, para a formação de times, formação de equipes, para que a partir daí a gente consiga estabelecer o avanço e implementação de outras questões após termos envolvido as pessoas. Daisy, você está online, eu não estou te vendo. Levanta a mão, por gentileza. Estou aqui, Gustavo. Ok, vou interromper o meu compartilhamento de tela, vou passar para você. Tá bom, Daisy? Muitíssimo obrigado. Obrigado por poder estar aqui conosco hoje. Sei que a sua agenda é uma agenda corrida. A gente agradece imensamente pelo seu tempo e a oportunidade de poder te ouvir. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Gustavo. Agradeço de estar aqui nesse curso com tantos gestores. Acho que é muito boa a oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre pessoas, né? Você deixa eu compartilhar a tela? Sim, sim. Quando você vai resolvendo aí, eu vou Tá contando. Bom, eu sou muito voltada para pessoas. Meu nome é Daisy Klein. Trabalho com desenvolvimento pessoal, com autoconhecimento há mais ou menos uns 13, 14 anos, oficialmente, mas sempre gostei, desde novinha. Deixa eu ver se eu já consigo compartilhar, peraí. Já consigo. Joia. Vocês estão vendo minha tela grande, Gustavo? Ok, sim. Sim, então ótimo, legal. E além do desenvolvimento de pessoas, que é um assunto bem amplo, eu também venho estudando já há mais de 5 anos, venho estudando sobre tendências de futuro. Então eu vou trazer isso também, porque tem muita coisa mudando aí, tanto no campo das empresas como no campo das pessoas. Então eu vou trazendo pitadinhas disso aí ao longo do caminho. E montando essa palestra hoje para vocês, eu percebi como esse tema é amplo. Eu precisei reduzir a minha palestra para quase a metade, né, para não estourar o tempo, porque é muita coisa, muito conhecimento. E como o Gustavo falou, pessoas permeiam tudo, né, gente? É um conhecimento muito transversal. Quando a gente fala de ESG, as pessoas estão na empresa inteira, cada uma sentada na sua cadeira, e a gente ter o desafio de fazer elas conversarem, se interessarem pelo tema, não só por esse, mas por todos os temas da empresa. Então, acho que esse é um assunto muito relevante para todo mundo que é gestor, principalmente. Primeiro, eu quero agradecer muito aí o Gustavo pela grande parceria. Tem horas que eu sou empreendedora já há um bom tempo, então tem horas que eu trabalho pela simbiose, tem horas que eu trabalho pelo Conversas Significativas e tem horas que eu trabalho pela plataforma Caleidoscópio, que eu estou apresentando aqui, porque aí o Gustavo também trabalha comigo e a Michele. Nós temos um hub de treinamentos e consultoria bem multidisciplinar, inclusive tem outras pessoas que tratam de desenvolvimento pessoal, como a Michele,
A Denise Cury traz também algumas coisas da responsabilidade social que entra aí. A Simone também me apoia com várias coisas, Alberto, Mônica. Então, tem outras pessoas que trabalham com isso, porque vocês vão ver que é um assunto bem amplo, tá? E aí, depois, ao final, eu deixo meus contatos, e quem quiser acessar qualquer um desses profissionais pode fazer isso através de mim, através do Gustavo, tranquilamente, que a gente trabalha muito em parceria. E agradeço o convite, Gustavo. Bom, vamos abrir com umas perguntas. As perguntas vão ficar para o final, mas se vocês quiserem acrescentar alguma pergunta de vocês aí no chat, as perguntas que eu vou procurar responder hoje, ou começar a responder, porque é um assunto muito amplo, são: o que vocês acreditam que engaja as pessoas? E por que elas se engajam em uma empresa, ou mesmo num projeto? O que a gente pode fazer para engajar pessoas e o que não pode fazer? E qual que é o efeito de um colaborador desengajado na empresa? E como engajar? Então, eu vou começar pelos nãos aqui. Vou começar a palestra pelos nãos para a gente chegar lá no sim, no final. Os nãos, que são o que não fazer para engajar colaboradores e qual é o efeito do colaborador desengajado, tá? Então, gente, tem algumas coisas que sabidamente não engajam pessoas, tá? Uma delas é quando a empresa não deixa claro propósito, objetivo, missão, valores, ter minimamente uma visão, um norte para onde que elas estão indo. E isso aí, linkando com ESG, quando a empresa decide colocar ESG, se ela não comunicar isso muito bem, não deixar isso muito claro e não reverberar para os colaboradores, vai acontecer essa falta de clareza e as pessoas vão, de alguma forma, resistir, porque é do ser humano resistir ao que é novo. Então, quanto mais a gente conseguir deixar claro, comunicar, melhor. A empresa que não treina os funcionários, né? Então, poxa, o que é essa tal de sustentabilidade? Às vezes ele nem sabe ainda que sustentabilidade também envolve pessoas, também envolve governança, não é só o meio ambiente, a sustentabilidade dentro da empresa, tem uma causa maior, né? Então, tudo isso é importante vir para os treinamentos. O colaborador que não percebe que vai usar as suas capacidades, então, se ele se sentir separado do projeto, sentir que não tem nada que ele pode colaborar ali, isso é um jeito de desengajar. O colaborador que percebe a empresa só como um emprego, só como uma fonte de renda, né? Isso é uma coisa bem tradicional do nosso mercado, que é a famosa troca do dinheiro pelo tempo da pessoa, mas ela é uma coisa que não engaja. Então, a gente precisa buscar também outras formas de engajamento, além do tradicional troca tempo por dinheiro. O colaborador que se sente isolado, rejeitado, não ouvido, então, de novo, aí a comunicação, isso acontece, quem trabalha em empresa, trabalha com times, sabe que tem horas que acontece, que até a gente como líder fica assim, nossa, mas como é que eu vou lidar com essa pessoa? E às vezes a gente acaba deixando ela meio de lado, não ouvindo, resistindo, deixando para lá, só que isso faz a pessoa ficar separada e trabalhar contra a empresa. A ambiguidade dos critérios e valores, então não tem os critérios claros, sabe, de como é que a pessoa sobe na empresa, ou como é que ela dá os próximos passos, como é que ela vai conseguir ser treinada em alguma coisa. E a motivação pontual que não tem continuidade. Então, sabe aquele treinamento assim, uhul, vamos lá fazer rafting, né? Só que é aquele treinamento pontual, a pessoa fez uma vez na vida e nunca mais veio ninguém treiná-la, ninguém conversar com ela. Isso também não engaja, porque ela vai ficar motivada ali por 1, 2 dias, é como tomar um cafezinho, comer um docinho, né? Ou sair de férias, você vai ter aqueles dias de felicidade e depois volta tudo ao normal. Então, a realidade é que, para engajar pessoas, a gente precisa de um processo, precisa de uma continuidade, não é algo pontual. E quando a gente está falando aqui de hotéis, de hotelaria, de serviços, de uma forma geral, de todos os serviços, isso é umas 5 ou 6 vezes mais importante que numa indústria, do que no local que produz produtos, né? Ou uma empresa de tecnologia. Porque a gente está falando da nossa matéria-prima, que são os colaboradores. Eles que vão executar o serviço, eles que vão ser a cara da empresa para o nosso cliente. Bom, aí continuando, né, no que eu ia comentar sobre o que é alinhamento, o que não é alinhamento, né, o que é engajamento, o que não é. Não é aula de física, tá, gente? Mas eu quis trazer isso aqui. Ela não sabe quem quer. Que tem alguém com o microfone aberto. Não precisa você falar oi para ela.
Então, não é aula de física, mas eu acho essa metáfora muito boa, né? Ela tem a ver com as forças, então vou relembrar vocês rapidamente. O que acontece? Quando a gente tem um objetivo, vou colocar aqui o F1 como objetivo da empresa, tá? A empresa está aqui com o objetivo de implementar ESG. E, por exemplo, ela não comunica. O que acontece? Cada pessoa está indo para um caminho, né? O colaborador 2 está indo para cá, o 3 está indo para lá, o 4 está indo para cá. Então, a soma dos vetores não vai ser o resultado que a empresa estava esperando. Quando a gente tem, vou aqui para o último, a criação desacelerada. Quando a gente tem o objetivo da empresa e o colaborador fica contra, resiste, fala assim, eu não quero essa mudança, isso vai me dar mais trabalho, isso vai me atrapalhar. Quando ele não está alinhado e não está engajado, ele acaba representando esse F2, essa força contrária. Então, a força contrária que ele faz, muitas vezes trava o processo. E aí a gente tem essa do meio, que é a criação acelerada. Quando os colaboradores estão alinhados com o que a empresa quer criar, ou seja, eles têm clareza, eles têm propósito alinhado com o da empresa, eles estão treinados, uma série de coisas que a gente vai falar hoje, aí a gente tem o efeito sinérgico, a coisa anda muito mais rápido, a força resultante é muito mais intensa. Isso é física, mas funciona também para pessoas. Isso aqui é um estudo dos Estados Unidos, não deu tempo de traduzir, mas dá para a gente entender aqui pelas figurinhas. Essa segunda figura é representando justamente isso, né? Onde nós estamos hoje, onde a empresa está hoje e onde a empresa quer estar. Então, você tem aqui um funcionário super engajado, e aí você tem os outros aqui, um está mais ou menos para um lado, o outro está indo para o outro está contra, está ali puxando o freio, sabe aquele funcionário que, de repente, sei lá, fala mal do líder, coisas que acontecem, né, em todo tipo de empresa e acontecem por quê? Isso que é mais importante a gente saber. A pessoa está desengajada por quê? Tudo tem um porquê, então a gente tem que entender primeiro, né? Mas isso aqui, o fato é que a força resultante aqui nesse exemplo foi de 3,5 unidades. E se você fosse comparar todo mundo alinhado para onde estamos hoje, indo em direção aonde queremos estar, isso dá uma força de 6. Por isso que isso é físico mesmo, né? As pessoas alinhadas com o que a gente quer criar, elas criam com muito mais rapidez. E quando a empresa é de serviços, é disso que a gente precisa, porque a gente não pode depender só da tecnologia e só das estruturas, precisa estar confiando nas pessoas. Muito bem. Então, gente, alinhamento é isso, né? Esse é um conceito muito importante para esse tema do engajamento. As pessoas têm que estar alinhadas em intenção, em ideias, em comunicação, em clareza, em direção a um objetivo, seja ele pessoal ou coletivo. Isso vale para nós como pessoas também, ou nós como gestores, como líderes. E aí, eu vou explicar sobre esse alinhamento um pouquinho mais, mas como eu falei no começo, engajamento de pessoas é um processo, não é uma coisa pontual. E onde começa esse processo? Começa nas pessoas, em autoconhecimento, reconhecer talentos, reconhecer habilidades e mais algumas coisas que nós vamos falar. Aí existe o alinhamento de propósito, muitas pessoas juntas, a gente alinha o propósito com o propósito da empresa. Aí a gente vai para o autodesenvolvimento e para a aprendizagem contínua, que faz parte de qualquer empresa, de qualquer negócio bem-sucedido. E aí a gente percebe as oportunidades de desenvolver e aplicar talentos e habilidades para dar oportunidade para que essas pessoas cresçam dentro da empresa. Trabalha na formação de times e na colaboração. E aí entra reconhecimento, celebração e próximos passos, tá? Isso aqui é uma coisa sistematizada, mas que, na prática, como o Gustavo disse, acontece tudo ao mesmo tempo agora, porque tudo é transversal. Mas só para a gente entender melhor, eu quis colocar nesse roadmap, e eu já vou furar um roadmap, porque eu vou começar falando de propósito e não de autoconhecimento. Então, gente, propósito. Propósito para as empresas. Está se falando muito, não sei se vocês estão conectados com isso, mas tem muitas empresas e muitas pessoas falando. A busca no Google Trends aumentou enormemente a palavra propósito. E quando a gente fala de propósito nas empresas, está se buscando devolver a humanidade aos negócios, né? A gente viveu uma época aí bem mecanicista, bem tecnológica, muito valor para a tecnologia, né? O high-tech, mas já desde os anos 60 se fala, se a gente não equilibrar o high-tech e o high-touch, os negócios não vão perdurar. Tem que ser feito
por pessoas e para as pessoas, né? Então, devolver essa humanidade, dar para a tecnologia o que ela faz bem e devolver para o humano o que é do ser humano, que, para falar de uma forma muito resumida, é a palavra cuidar. Cuidar é o que a gente precisa fazer em relação ao ser humano. Agora, para os gestores, né, que estão aqui, tem alguns motivos bem lógicos e tangíveis para que a gente tenha esse cuidado maior com as pessoas, para que a gente olhe para o propósito. Então, alguns dados: 58% das empresas com gestão focada no propósito registram 10% a mais de crescimento após 3 anos. Resultado igual apenas para 42% das empresas tradicionais. Então, um estudo da Harvard Business Review mostrando como essa questão do alinhamento com o propósito vai alinhando todo o resto. Trabalhadores felizes são 20% mais produtivos. Então, às vezes, dar alguma coisa para o trabalhador que vai propiciar uma inteireza maior, uma felicidade maior, reverte proporcionalmente, ou mais do que proporcionalmente, na produtividade dele, e no atendimento ao cliente, e muitas outras coisas. Empresas que gerem com propósito têm a taxa de retenção de colaboradores 40% maior que outras e investem 30% mais em inovação do que outras, ficando menos vulneráveis às mudanças. Então, são empresas que têm muito mais capacidade de resposta e flexibilidade para as mudanças que a gente já passou, né, com a pandemia. Imagino como é complexo para quem trabalha em hotelaria, mas para as mudanças que a gente ainda vai passar, porque a gente está passando por uma transição. E aí, como é que é o colaborador que está engajado versus o que não está engajado? O colaborador desengajado é aquele que fala do sextou, que odeia segunda-feira, que sente que o trabalho é um sacrifício, a saúde dele sente, provavelmente ele fica doente frequentemente. Já estou aqui dando dicas de percepção, né? De perceptômetro para vocês, porque quando isso acontece com o colaborador, ele certamente está desengajado. Está estressado, os resultados nem sempre são os desejados, ele sente sensação de vazio, de repente ele entra em depressão. Então, tudo isso é sinal de desengajamento, desalinhamento de propósito. E aí, como é que seria o outro lado? O outro lado, a gente tem aqui uma frase do Confúcio: escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia na tua vida. Então, ninguém gosta de tudo que faz, todo mundo sabe disso, mas a gente pode encontrar alinhamento no que a gente faz, né? A gente pode encontrar, de tudo aquilo que eu faço, o que é que eu mais amo fazer? E poder fazer aquilo vai deixar todo o resto muito mais leve, mesmo que tenha coisas que você não gosta tanto de fazer. Então, esse aqui seria um outro ponto de vista. Segundou, eu amo o meu trabalho, eu nem vejo o tempo passar, os resultados parecem chegar de forma mais fácil, o tempo é relativo e as horas voam, o corpo parece reagir de uma forma positiva, você fica menos doente, você se sente mais energizado, você se sente em flow, as coisas entram em fluxo e uma leva a outra. E essa provocação aqui, quando a gente está falando de pessoas, ela é para vocês também, gestores, porque para vocês também perceberem se vocês estão aqui, ou se vocês estão aqui, ou se vocês estão no meio do caminho, e o que poderia fazer vocês gostarem mais do trabalho de vocês. Porque o que a gente aprende na gente, aplica na gente, a gente consegue aplicar no outro. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, buscar coisas que te deixam em flow, né? Não sei se todo mundo conhece essa palavra, né? Mas é o fluxo que você se sente, por exemplo, quando você está fazendo um hobby, você se sente num fluxo que você nem vê o tempo passar. E aí vamos falar então um pouquinho de propósito. Existem 2 formas principais aí que eu uso para olhar propósito. Então, quando a gente vai olhar propósito nos colaboradores, a gente pode fazer uma oficina de Ikigai, por exemplo. Então, o que é uma oficina de Ikigai, para falar bem rapidamente, que eu já sei que eu não vou poder ficar falando muito dos comos aqui, não vai dar tempo. É você conseguir alinhar coisas que você ama, coisas que você é bom em fazer, com o que você pode ser pago para fazer, sua profissão, e com o que o mundo precisa. Quando a gente consegue mapear um pouco, então as oficinas são de mapeamento dessas áreas, você consegue, quanto mais você tiver centrado em todas essas coisas, mais você está no seu Ikigai, que os japoneses chamam de razão de viver, de ser, mas seria também o propósito, né?
E propósito, gente, não é nada de mitológico, nada de, eu preciso encontrar meu propósito de vida. É um propósito bom o suficiente para o momento que você está vivendo, é uma coisa no momento presente. O que eu percebo que agora, nessa minha fase de vida, combina todas essas coisas? Combina o que eu amo, o que eu sou bom em fazer, o que eu posso ser pago para fazer e o que o mundo precisa. E aí vocês podem me perguntar, mas será que não é perigoso fazer isso com os colaboradores? Porque, de repente, o colaborador vai descobrir que não é na minha empresa que ele quer estar, ele gostaria de estar em outro lugar. Na verdade, a gente pode olhar da seguinte forma: se a descoberta dele for essa e não tiver como aliar uma coisa com a outra, às vezes é melhor esse colaborador ir e vir um outro mais alinhado. Né? Então, acho que a gente tem que pensar desse jeito. Quanto mais pessoas alinhadas a gente tem na nossa empresa, mais é aquela força para frente em relação a todas as metas da empresa. E quando a gente fala de empresas, a gente já usa outra ferramenta. Aqui é o Golden Circle do Simon Sinek, não sei quem conhece, mas é uma ferramenta também muito interessante, que fala de começar tudo pelo porquê. O porquê é o centro. E depois a gente pensa no como e no que eu vou fazer. Então, nas reuniões estratégicas, na definição de missão, de valores, de propósitos da empresa, olhar primeiro para o porquê a empresa está fazendo aquilo, e depois para o como e para o quê. E quando eu estou falando do porquê, gente, toda empresa precisa de lucro para sobreviver, sabemos disso. A sustentabilidade, ela é em vários âmbitos, inclusive financeira. Porém, o porquê ser apenas a questão financeira é um porquê muito fraco, que não engaja as pessoas. Porque aí a gente cai naquele problema da troca apenas do dinheiro pelo trabalho. Então, quando a empresa tem um propósito maior, um pouco mais amplo do que só isso, e eu acredito que todas as empresas aqui têm, porque se elas estão buscando ESG, elas já têm um propósito maior do que apenas a parte financeira, ela começa a ter muito caminho para engajar pessoas, tá? Engajar pessoas que realmente têm orgulho, que compram, que vestem a camisa, que falam, poxa, a minha empresa é super bacana, putz, além de ela dar lucro, ela ainda cuida dos colaboradores, ela cuida dos clientes, ela cuida da sustentabilidade dentro da empresa, ela tem responsabilidade social. Então, tudo isso são coisas que engajam, que fazem a empresa ter mais retenção, que fazem as vagas da empresa serem mais disputadas. Então, faz uma diferença enorme. Só um minutinho, que eu preciso tirar as telinhas aqui da frente do que eu escrevi. Opa! Consegui. Muito bem. Fechei minha câmera agora. Pronto. Então, como é que a gente faz esse alinhamento de propósito? O ideal é a gente fazer... É claro que tem coisas que são das pessoas, né, dos colaboradores, mas a empresa sempre pode se colocar nesse papel de apoiar os colaboradores, apoiar eles a enxergar propósito, apoiar eles no autoconhecimento. Porém, autoconhecimento e propósito são coisas mais individuais. E existe o propósito, a missão, os valores da empresa. Então, para que haja esse alinhamento, a primeira coisa que precisa ter é muita clareza na comunicação do propósito. Quando a pessoa entra na empresa, ela já sabe quais são os valores da empresa, missão da empresa. Assim que ela entra num cargo, ela já sabe quais são as metas daquele local, daquele núcleo onde ela está. Então, quanto mais clareza ela tiver, mais fácil vai ser dela se ligar ou não a isso. E aí, como é que a gente alinha esse propósito pessoal com o propósito da empresa? Para encontrar pontos de convergência. Isso também pode ser um trabalho feito, pode se desenvolver oficinas onde você coloca estratégicas, onde você envolve o time. Então, você coloca com clareza quais são os propósitos, valores, missão da empresa e deixa o time colaborar, conectar, usa metodologias ágeis, coloca lá numa parede e deixa ele se conectar. Eu me conecto aqui por causa disso, disso, disso. Eu me conecto ali e isso vai gerando essa conexão. Ele precisa se conectar a esses valores para que a coisa funcione, para que haja esse engajamento. Né? Então, existem várias dinâmicas para fazer isso. A empresa, mesmo que a empresa seja muito centralizada, ainda assim, hierárquica, centralizada, ainda assim ela pode ter uma boa comunicação e ouvir o feedback do colaborador, porque isso engaja, ele não se sente separado daquilo. Não é só uma coisa que o dono da empresa ou que um líder decidiu e que não tem nada a ver com ele. Ele começa a se sentir parte, mesmo que o que ele tenha dado de opinião não venha a ser executado. Né? A relação, além da troca de tempo e dinheiro, já comentei sobre isso.
E a busca pela integralidade, então esse cuidar, esse olhar mais amplo de que se a gente está numa empresa feita por pessoas, para pessoas, a gente precisa ser dentro da empresa o que a gente quer ser fora. Se você quer ser um hotel de excelência que atende o cliente de um jeito maravilhoso, você tem que fazer isso internamente também. Não estou falando que precisa colocar uma ofurô para os funcionários, às vezes não é tanto, não precisa de tanto, mas ter o cuidado, olhar para a integralidade das pessoas, olhar para a saúde das pessoas. Eu tive 1 ou 2 semanas atrás no CBTD, no Congresso Brasileiro de Treinamento e de Desenvolvimento, e eles já estão dividindo saúde em 7 saúdes, né? Além da física, eles estão olhando para a mental, para a emocional, para a financeira, e estão subdividindo outras coisas, inclusive saúde espiritual já está se falando. Então, tem toda uma subdivisão aí de saúdes que realmente impactam. Quando a pessoa não está com saúde financeira ou não está com saúde emocional, ela dificilmente vai estar inteira no seu trabalho e vai estar conseguindo atender bem e vai estar conseguindo executar bem suas funções. Bom, gente, pergunta sobre o propósito, coloquem aí no chat. Daisy, posso pegar um gancho aqui com você? Claro. Pessoal, eu falei com vocês que a gente ia ter uma surpresinha ao longo desse encontro, e vocês viram lá atrás, no início, quando eu comecei a apresentar, que o primeiro passo para uma organização buscar a implementação, né, o conhecimento na busca pelo conceito da ESG é o diagnóstico. E a Simbiose, ela trabalha na realização desse diagnóstico, e hoje, para todo aquele que fizer perguntas, a Simbiose vai disponibilizar um diagnóstico gratuito para a sua organização. Então, brinquem à vontade em fazer perguntas. Que bom, adorei o presente no meu na minha apresentação, muito bom. Vamos lá. Legal, gente. Então, agora sim, voltando na ordem, né? A gente falou um pouquinho de autoconhecimento das pessoas. E aí, vamos pensar aqui que eu estou falando não só dos colaboradores, mas eu estou falando dos líderes também. Aliás, já eu vou falar como isso é ainda mais importante para os líderes do que para os colaboradores, tá? Por quê? Porque tudo que a gente tem de lastro anterior a entrar na empresa e o que a gente acumula depois dentro da empresa, a gente traz para o nosso dia a dia. Nós somos uma pessoa só, né? Então, por mais que você separe trabalho da sua vida pessoal, as coisas elas são todas interligadas. Tá tudo em teia. Às vezes, quem tem uma questão com o chefe também tem uma questão de relacionamento pessoal em casa. Então, são questões que ultrapassam o limite apenas do trabalho, tá? Então, algumas coisas que precisam ser trabalhadas dentro do autoconhecimento, seja pela pessoa individualmente, seja pelos líderes, que é muito importante, ou seja na vida privada ou na vida da empresa, são crenças limitantes, tá? Então, todos nós trazemos crenças limitantes e medos aí do passado, por exemplo, o medo de errar, o medo de faltar dinheiro. Tem vários medos aí que a gente tem desde criança, né? O medo de não ter sucesso. E esses medos, eles acabam atrapalhando no dia a dia. Então, quando a gente se conhece melhor e consegue ir eliminando esses medos através de processos, né? E aí tem vários processos de autoconhecimento, até dentro do nosso hub também, a pessoa consegue ficar mais apta a responder às coisas da vida. E aí sim ela consegue partir para o lugar de mais protagonismo, de mais autorresponsabilidade e de mais autogestão. E no futuro ali a gente vai falar de colaboração. Gente, eu tenho uma experiência aí de alguns anos tentando trabalhar colaboração, e não é possível trabalhar colaboração de verdade sem ter autoconhecimento, porque quando chega ali na frente a pessoa bate nas relações interpessoais e a coisa não flui. Então, isso aqui é muito importante. Eu brinco que eu sou ativista do autoconhecimento, porque eu sei que é só com isso que você consegue ir para frente no nosso roadmap, lá na nossa linha do tempo, tá? E aí, com autoconhecimento, você consegue também enxergar seu propósito, você consegue se enxergar, né? A questão da autoestima, de mapear e reconhecer os seus talentos, suas habilidades, suas experiências, seus conhecimentos, seus gostos. E claro que todo mundo tem um monte de coisas para aprender, mas esse olhar apreciativo e positivo de o que eu já tenho, ao invés de o que eu não tenho, é muito importante também, porque ele leva as pessoas para frente, ele incentiva. Então, a gente busca, assim, sempre mapear
primeiro tudo que a pessoa tem para que ela enxergue aquela riqueza de recursos. E para aí sim ver, ok, tem algumas coisas aqui que eu quero desenvolver, eu preciso de mais conhecimento aqui, eu preciso de mais experiência ali. Então, isso tudo é parte do autoconhecimento. A gente também usa algumas ferramentas, né? Eu posso citar que aqui, dentro dessa questão autoconhecimento, a gente tem a Michele, que trabalha com o perfil comportamental. Eu mesma trabalho com o Avatar, que também trabalha as crenças limitantes, essa parte mais interior. Aí eu, Simone, a gente trabalha com a fluxonomia, que consegue mapear e reconhecer talentos, habilidades, conhecimentos. E por fim, tem essa questão da comunicação intrapessoal e interpessoal, que é super importante para todas as relações, né? Do fornecedor ao colaborador, ao líder, ao cliente. A comunicação permeia tudo, ela permeia todos os processos. E não é só aquela comunicação que às vezes a gente faz treinamento para falar em público. Não, tem muito mais do que isso, gente. Aqui no autoconhecimento, a gente está falando da comunicação intrapessoal, da gente saber entender e ouvir o que a gente está sentindo, o porquê que a gente está reagindo assim com o cliente, ou com um líder, ou com uma pessoa que responde para nós. E aí sim poder exercitar essa comunicação interpessoal de uma forma tranquila, sem trazer raiva, sem trazer ressentimento. Então, aí para isso também tem técnicas, tem escuta empática, tem a comunicação não violenta, ou chamada também de comunicação empática. Também temos aí várias tecnologias. Então, não se aflijam, existe metodologia para tudo isso e ferramenta para tudo isso, né? Semana passada eu quis trazer essa frase, porque semana passada eu estive numa palestra do Cacá Verá, que é um indígena bem conhecido, escritor de livros, ele é tupi-guarani, e ele contou para a gente na palestra que os tupis, eles não são um povo guerreiro, eles são guerreiros de si mesmos, que é um outro conceito. O que acontece lá dentro das aldeias dos tupis? Antes de ser cacique, o líder precisa atingir o ponto do guerreiro de si mesmo, para aí, sim, liderar outras pessoas. Então, eu achei bem simbólico e quis trazer para hoje, porque é um pouco isso, né? Eu vejo muito líder assim, o líder precisa ser líder de si mesmo, trabalhar seu autoconhecimento, nunca vai estar pronto, né, gente? A gente vai estar sempre em desenvolvimento, mas ele precisa ter essa consciência para que ele seja um bom líder. E ele é o primeiro que tem que ter clareza do propósito da empresa, porque o que ele tiver ali é o que ele vai reverberar. Então, a gente tem aqui, o líder, ele é quem reverbera. Então, pensa o líder como essa bolinha do meio, e aí as camadas de influência que ele tem na empresa, nos clientes, nos fornecedores. Não estou querendo colocar responsabilidade demais para ninguém, mas, gente, é uma responsabilidade. E se você está no lugar de líder, você mereceu o lugar de líder. Então, a gente precisa fazer jus a isso. A gente tem coisa para compartilhar e coisa boa para compartilhar, né? Aí eu trouxe aqui umas pitadinhas do líder do futuro. Está se olhando muito para o líder como um líder facilitador, né? Um líder que ajuda as coisas, os fluxos da empresa a acontecerem. Então, esse líder, ele está lá para despertar o lado humano das empresas, ele está lá para redirecionar a empresa para uma causa ajustada à realidade. É claro que a gente sabe que sempre tem que ter o lado financeiro para tudo, inclusive para as pessoas, né? Todo mundo tem que ter seu lado financeiro coberto, pirâmide de Maslow, né, gente? As necessidades básicas têm que estar todas cobertas para que a gente possa fazer outras coisas. Mas quando a gente consegue direcionar o propósito da empresa para uma causa, para alguma coisa maior, para o bem comum, as pessoas se conectam muito mais e a empresa consegue fluir muito mais facilmente. E o ESG, vocês estão aqui, o ESG tem tudo a ver com isso, né? Implementar uma cultura responsável em prol do propósito, né? Então, uma cultura de responsabilidade, uma coisa que acontece também, que é muito comum nas empresas, é os colaboradores, é uma codependência, aquela codependência, eu estou vendendo meu tempo, a empresa está me dando dinheiro, e às vezes não é uma relação saudável. Então, uma relação mais saudável é você conseguir olhar de uma forma mais ampla, né? Você conseguir olhar, ok, o que eu recebo da empresa? Poxa, eu recebo o meu salário mensal, mas eu também recebo uma oportunidade de um espaço de aprendizagem, eu sou treinado, eu aprendo o tempo todo, as minhas relações são importantes, eu estou me desenvolvendo naquela empresa, e por isso, poxa, essa empresa merece que eu retorne, né,
a lei do dar e receber, que eu retorne para ela tudo que eu estou recebendo. Então, eu vou ser mais dedicado, eu vou ser mais engajado. A vida é muito feita de trocas. Então, se a gente está trocando só dinheiro por tempo, o funcionário, a gente vai atrair funcionários que também só querem trocar dinheiro por tempo. Se a gente tem uma causa maior, a gente vai atrair pessoas que também estão interessadas em algo maior. Facilitar o alinhamento de propósitos, esse é um dos papéis do líder, né? Então, fazer essas facilitações para conectar as pessoas com os propósitos. Medir o FIB, isso aí é uma evolução aí para a gente fazer nos medidores ESG no futuro, que é medir a felicidade interna bruta também das organizações. Já é feito em certa medida, mas existem países aí que medem, né? Inclusive, em vez de medir o PIB, medem o FIB. Isso é muito interessante, são outras formas de ver. As pessoas no centro das organizações, isso está sendo muito falado, né? Então, considerar o bem-estar de todos, né? De toda a cadeia, na verdade. Fornecedores, colaboradores, clientes, e o bem-estar da empresa também. Você pode olhar até para o bem-estar do mundo, que é uma coisa mais ampla, né? Então, esse aqui é o famoso, que eu brinco com o Gustavo, esse aqui é o ganha-ganha-ganha, quando a gente consegue ter uma empresa que ela é boa para todo mundo que está lá está ganhando, né? E inclusive o mundo. As pessoas precisam sentir pertencimento, segurança e confiança, então o líder precisa trabalhar essas coisas dentro da empresa, os líderes precisam inspirar e precisam ser facilitadores e co-criadores. Esse novo modelo de líder, ele tem uma coisa muito legal, que é o peso da liderança não é todo do líder, ele pode facilitar e co-criar, ele pode usar a inteligência coletiva, a inteligência das pessoas que estão ali. Todas as pessoas, a gente não pode de forma nenhuma menosprezar, todas as pessoas têm algo a contribuir com a organização. E se a organização dá estrutura e gera um ambiente de confiança para que ela colabore, vocês vão perceber que ela colabora muito mais do que vocês poderiam imaginar, e que elas vão trazer muito mais conhecimento, experiência e lastro para a empresa do que vocês podem sequer fazer ideia. E o líder tem que também exercitar muito uma boa escuta e, claro, não está aqui, mas uma boa comunicação. Muito bem, gente. Aí a próxima fase, falamos aí um pouco do autodesenvolvimento, principalmente dos líderes, né? E uma próxima fase seria o autodesenvolvimento e a aprendizagem contínua na empresa para engajar. Isso é super necessário, isso é uma tendência também, eles estão chamando de lifelong learning, a gente vai precisar aprender a vida inteira, porque a tecnologia está mudando muito rápido, o mundo está mudando muito rápido, tem muita informação, então o único jeito da gente dar conta de tudo isso é aprendendo em conjunto, aprendendo coletivamente. Então, algumas sugestões que estão aqui, por exemplo, nessa fase aqui, fazer um plano pessoal de aprendizagem. Os RHs, né, as pessoas que cuidam de pessoas, incentivar isso através das reflexões. Ok, já mapeamos lá todos os seus talentos, seus gostos. O que é que você sente que é seu próximo passo? O que você precisa agora? E aí a gente está falando de aprendizagem tanto teórica como experiencial, né? Como que eu aplico o que eu já tenho na empresa e o que mais eu desejo desenvolver? Então, para dar um exemplo, exemplo aqui prático do ESG, é super importante os treinamentos iniciais aí que a Simbiose faz. A Simbiose vai lá e começa justamente treinando pessoas sobre o que é sustentabilidade, o que é essa sustentabilidade aí mais ampliada, né, que tem esses 3 pilares, que não olha só para aquilo que a gente ouvia lá no passado, que era só o meio ambiente, que olha para os 3 pilares. Como é que o ser humano se conecta com isso? Como é que o ser humano se autodesenvolve dentro disso? E aí a gente pode evoluir isso para várias coisas, para gamificações, para aprendizados mais profundos, para o colaborador levar isso, inclusive, para a casa dele, para o colaborador compartilhar isso dentro da empresa, de repente o líder ser treinado para compartilhar isso com outras pessoas. Então, existem N possibilidades aqui, mas é muito importante para a pessoa estar engajada e motivada, ela ter um plano pessoal de aprendizagem, ela saber que aquele ambiente onde ela está desenvolvendo ela, está fazendo ela evoluir. Porque a hora que a pessoa também é muito boa e para de se desenvolver na empresa, ela começa a procurar outro lugar, e ela desengajou. E aí a gente tem, dentro dessa parte de desenvolvimento pessoal, a gente tem hard skills e soft skills. Hard skills é o tradicional dos treinamentos, que vem aí na nossa cultura há muito tempo, é você ser treinado em sistema, você ser treinado na parte técnica, você ser treinado em línguas, por exemplo, em técnicas de venda, tudo que é técnico, tudo que é mais conhecimento técnico.
Agora, o que está sendo muito falado também é sobre as soft skills, que hoje, na verdade, soft skills são extremamente necessárias, principalmente aqui que a gente está falando de pessoas cuidando de pessoas, e são pouco desenvolvidas nas empresas, fora das empresas, pouco pedidas, às vezes, quando a pessoa vai entrar na empresa. Se vocês forem pensar, a hard skill, de certa forma, é até mais fácil de ser ensinada do que a soft skill, que exige mais tempo, exige mudança de comportamento, né? Então, o que são soft skills, por exemplo? Empatia, flexibilidade, criatividade, comunicação, protagonismo, colaboração, são algumas das coisas. E, por fim, propiciar esse ambiente de aprendizagem contínuo e seguro na empresa para que as pessoas possam estar sempre se desenvolvendo. Bom, aqui, deixa eu só beber um golinho de água. Para ver se eu estou passando muito do tempo, vamos acelerar. Aqui, a gente tem um pouquinho do que são hard skills e soft skills. Eu posso depois disponibilizar essa apresentação com mais detalhes, mas eu basicamente expliquei ali, né? Hard skills são as coisas mais visíveis que a gente geralmente olha no currículo, tipo inglês, Excel, curso de gestão de pessoas, a faculdade tradicional, né, que você fez aquela formação, e as soft skills são essas habilidades mais intangíveis. E alguns exemplos de soft skills, alguns estão aqui, tá, gente? Porque, olha, tem um livro com mais de 60 soft skills, mas algumas estão aqui, algumas bem importantes, como a comunicação intrapessoal, interpessoal e a comunicação para o público, a empatia, que a gente precisa quando vai atender um cliente, a escutativa, presença, são atitude positiva, são várias coisas, vários elementos que a gente precisa muito no atendimento de pessoas, a colaboração, protagonismo, autoliderança, né? Quem é líder sabe como é bom quando o colaborador vê um problema, vai lá e já resolve, só vem te contar como ele resolveu. Ai, que maravilha, né, gente? Então, desenvolver isso nas pessoas torna a gente muito mais, o papel do líder muito mais leve. E não é que o líder vai se tornar dispensável, a gente não precisa ter medo disso. O líder vai continuar sendo um facilitador e vai continuar evoluindo junto com a organização. É um jeito bem bacana da gente olhar. Muito bem. E aí, para desenvolver, para andar com esses talentos e habilidades que essas pessoas têm, que muitas vezes a gente olhou lá na primeira vez que fez a entrevista e nunca mais olhou, tem coisas que podem ser feitas, né? Então, eu falei lá atrás da gente mapear os talentos e habilidades individualmente, mas a gente pode fazer isso em time também, né? Mapear os talentos e habilidades dos times para que a gente possa utilizar isso de uma forma boa. Está se usando muito agora times multitalentosos ou multifuncionais, que têm funções diferentes e se complementam. O feedback, o antigo feedback, a gente está chamando às vezes de feed forward, né? Porque ele não pode ser um feedback nada apreciativo, vamos dizer assim. É muito legal quando a gente consegue dar um feedback que é positivo, que leva a pessoa para frente. Então, como líderes, a gente pensar nisso, né? Que a pessoa está ali no momento mais vulnerável, vai receber um feedback, e a gente trazer, sim, os pontos que precisam ser falados, mas trazer também como é que a gente vai para frente, como é que a gente caminha em relação a isso. Reconhecer quando as pessoas estão usando os talentos e habilidades delas, oportunizar que elas compartilhem conhecimentos, porque imagina você, como colaborador, estar numa empresa, ter talentos e habilidades que não são vistos, não são reconhecidos, que você não pode compartilhar. O que vai acontecer com essa pessoa? Desengajar, né? Ela não vai ficar engajada. E os projetos, como o projeto da ESG, é uma oportunidade incrível para que as pessoas usem os talentos e habilidades dela. Então, o perfil comportamental que a Michelle faz, por exemplo, ou um mapeamento de talentos, é uma coisa super legal para fazer logo no início do trabalho e perceber quem são as pessoas em cada núcleo ali de trabalho que querem levar esse projeto à frente, que estão engajadas em levar esse projeto à frente. Elas vão ser mini líderes que vão reverberar, vão ser os líderes informais e que vão levar esse conhecimento e essa vontade em frente também. Então, para fechar essa parte aqui, você juntar o autoconhecimento com o desenvolvimento das soft skills, dessas habilidades, potencializa os times multifuncionais, a colaboração e a mudança de cultura rumo a um futuro que é mais desejável, né? Que está alinhado com a ESG, que está alinhado com um mundo onde nós queremos que nossos filhos vivam também. Então, isso é bem bacana. E uma coisa que eu queria falar aqui
também é que, deixa eu ver o que era, autoconhecimento. Sim, esses times multifuncionais não precisam ser pessoas todas iguais. Na verdade, a diversidade é muito legal aqui, porque quanto mais diverso o time, mais complementar ele é, mais as pessoas vão conseguir criar inovação, criar o que eu chamo de 1 mais 1 é igual a 3, né? Duas pessoas juntas e diversas pensando juntas, elas conseguem criar muito mais. É claro que para azeitar esses times, a comunicação, de novo, é muito importante. Então, as técnicas de comunicação interpessoal, essa comunicação empática, são muito, muito importantes, tá? E essa imagem aqui é bem simbólica, que é a das matrioscas russas, né? O que é, no fim das contas, tudo isso? Sobre nós, sobre os líderes, sobre os colaboradores. A gente tem vários talentos, várias habilidades, várias experiências no passado, e o melhor dos mundos é quando a gente consegue conectar tudo isso, né? Encaixar todas essas bonequinhas numa coisa só e usar todo o nosso potencial. Eu acho que isso é o que todo gestor de RH gostaria, que todas as pessoas que estão lá conseguissem usar todo o seu potencial para aplicar na empresa. E isso só acontece, caiu uma pena aqui, gente, desculpa. Isso só acontece valorizando o que os colaboradores têm, né? Então, eu vou dar até o exemplo aqui sobre treinamento, gente. Quantos talentos a gente tem dentro da empresa e que talvez não estão sendo aproveitados da melhor forma, e às vezes a gente traz uma pessoa de fora para treinar, até porque a gente não sabe que a pessoa tem aquele talento. Por isso que é importante mapear, percebem? E não é que você não vai precisar de ninguém de fora, você pode trazer alguém de fora para te ajudar a mapear, ou para te ajudar a enxergar, para te ajudar nesse processo. Mas muitas vezes o conhecimento já está dentro da empresa. É uma coisa para se considerar. E a pessoa não está sendo esta bonequinha, ela está sendo essa pequenininha na empresa, ou essa daqui. Né? Olha só, quanto... Olha o ganho aí de eficiência que dá para a gente ter. Bom, aí a gente vai para a colaboração, que, como eu já falei, só acontece depois que a gente passou pelas fases anteriores, tá? E aí, colaboração, quando a gente entra em colaboração, é muito necessário, aparecem as questões, né, da má comunicação, da falta de autoconhecimento, porque as pessoas têm que estar juntas e têm que começa a bater os espelhos ali. Então, quando falta autoconhecimento, começa a gerar conflito, e é difícil de colaborar, e as pessoas não usam o potencial delas e elas se fecham. Então, por isso que todos aqueles processos anteriores são bem importantes, mas existem muitas técnicas também aqui na colaboração para que a gente ajude tudo isso a acontecer, né? Existem técnicas de team building, eu dei o exemplo lá no começo do rafting junto, né? Fazer alguma coisa junto, experimentar junto, a ideia de utilizar, né? Se a gente está falando de hotéis, está falando de um produto novo do hotel, utilizar aquele produto junto para experimentar como é que eu me coloco no lugar de um cliente, se colocar em ação junto. Gamificações, aí eu tenho alguns exemplos lá no nosso hub, a gente tem gamificações tem jogos, tem dinâmicas, tem fazer arte reutilizando lixo do próprio empreendimento, tem o Ecomudança, que é um jogo para aprender junto. Então, essas coisas fazem as pessoas criar time, fazem as pessoas se colocar em ação e fazem as pessoas se conhecer de um jeito gostoso, brincando. Né? É muito bom propiciar esse ambiente também gostoso, de brincadeira. Não é à toa que o Google tem aquele ambiente todo diferente, todo moderno, né, gente? Tem uma razão para isso, que também é financeira, também é porque eles sabem que aquilo aumenta a eficiência, aumenta a produtividade, que as pessoas felizes produzem mais, né? E que as pessoas que se sentem num ambiente de segurança criam mais também. Quando você não se sente seguro, não se sente num ambiente de confiança, você tem dificuldade em colaborar, você tem dificuldade em criar, você tem dificuldade em inovar. Bom, unir talentos complementares em times multifuncionais e diversos, já falei disso, isso é uma tendência de futuro também, vocês podem olhar aí para as startups, que não são nada mais que também, eles juntam muitos talentos também, fazem times multifuncionais, as empresas também já estão fazendo isso, né? Trazendo pessoas de várias áreas, e o ESG é uma oportunidade perfeita para isso, porque você já está obrigatoriamente tendo que fazer um time multifuncional.
Agora, imagina quanto um time multifuncional bem azeitado, que colabora bem, pode colaborar com os processos da empresa, com a redução de custos, com melhor atendimento. É uma oportunidade realmente maravilhosa. Aprender fazendo em grupo, um aprende com o outro, né? Fomentar ambientes de confiança, dar estrutura para colaboração, como eu falei, tem muitas tecnologias, tem a pedagogia da cooperação, tem várias dinâmicas que dá para ser feito, tem até mesmo a questão da responsabilidade social, né? Que às vezes a empresa não tem alguma coisa que atenda o bem comum, mas ela tem um setor que cuida da responsabilidade social, e aí você tem um time diverso ali. E isso faz as pessoas se conectarem também. Poxa, a minha empresa tem um projeto super bacana, que faz isso, que faz aquilo, que vai na comunidade do entorno, onde eu vivo, onde eu estou vendo. Então, isso são tudo oportunidades de colaboração, de fomentar e de dar estrutura para a colaboração. E, por fim, muito importante é sempre ter espaço para celebrar, ter momentos de celebração. Quando a gente está falando de coletivo, a celebração conecta muito, né? Minha professora aí, da fluxonomia, que fala muito de futuros, a Lala Benzelin, fala que a colaboração é a solução para esse futuro que a gente tem com excesso de informação, excesso de tecnologia, excesso de tudo, que a gente não dá conta de saber tudo. O jeito é colaborar. E para colaborar, tudo que junta as pessoas, que faz as pessoas celebrarem, é muito bom. Ela até brinca que carnaval, futebol e igreja, né, dá muito certo porque faz as pessoas celebrarem em conjunto. E é verdade, a gente tem que olhar para o que acontece ali, né? As pessoas estão celebrando juntas, estão se conectando. E se conectar com pessoas engaja demais também. Quando você faz amizades ali dentro da empresa, aquilo ali perdura e continua, e faz muitas vezes a pessoa ficar na empresa porque ela gosta muito das pessoas, sim, isso acontece, né? Então, falando de colaboração aí nesse momento presente, o ambiente colaborativo é um pressuposto básico do mundo ágil. É a partir do ambiente colaborativo que as coisas acabam por fluir e as pessoas conseguem fazer o dobro na metade do tempo. Eu diria até que colaboração é o grande segredo, né? Um dos livros aí que eu estudei, O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil. Algumas coisinhas aí para construir colaboração. Então, conectar-se com as pessoas para estabelecer relações de confiança, saber ouvir e incentivar a inteligência do time. Isso é muito precioso, gente. Experimentem. Experimentem ter um projeto e ouvir as pessoas e trazer elas para co-criar. Quem precisar depois de dicas pode entrar em contato aí. Incentivar o trabalho colaborativo, treinar constantemente, estimular o treinamento dentro do time, incentivar a autonomia com responsabilidade, né? Então, isso é proporcional, o aumento da autonomia vem com o aumento de responsabilidade também, isso é bem importante. E incentivar e fomentar as trocas e o uso da inteligência coletiva. Eu gostei tanto da inteligência coletiva que eu coloquei 2 vezes. Mas é verdade, gente, isso é uma coisa preciosa, e uma ideia é essa de compartilhar os próprios conhecimentos que já estão na casa. Criar uma universidade corporativa ou algo que ajude as pessoas a fazerem trocas dentro da empresa. E olha, eu não estou nem falando só de trocas profissionais, de conhecimentos profissionais, estou falando também de trocas não profissionais, porque isso conecta as pessoas, sabe? Gente, eu sei cuidar de gatinho e eu sei falar inglês fluentemente, vamos trocar? Propiciar isso, já existe tecnologia, metodologia para propiciar essas trocas? Pode parecer que não tem nada a ver com a empresa, mas tem, gente. Isso faz conexão, isso faz perceber que a empresa está cuidando do funcionário num lugar intangível, que ela está propiciando tudo isso. Bom, chegando no finalzinho, deixa eu ver se eu falei demais. Gustavo, se eu falei demais, você me para, hein? Mas eu já estou acabando. Pode seguir, Deise, estou adorando. Então tá bom, gente. Bom, eu não poderia deixar de falar, como estudante de futurismo, né, de futuring, eu não poderia deixar de falar que tudo tem ciclos evolutivos, né? Então, assim como a natureza evolui, talvez mais lentamente, mas as pessoas evoluem durante a vida muito, né? Depende da velocidade de cada um, e não são só as pessoas que evoluem, os projetos e as empresas também evoluem. Então, se a gente começar a olhar um projeto, uma empresa, como um organismo vivo, formado por pessoas que estão em evolução, todo projeto também tem condições de evoluir, né? Todo líder tem condições de evoluir, toda empresa tem condições de evolução e toda pessoa também.
Então, dentro desse olhar, o que a gente tem em termos de ciclos evolutivos olhando para o futuro, coisas que estão sendo muito faladas? Está se falando de empresas evolutivas, eu vou mostrar em um card ali na frente o que é isso, o que é uma empresa evolutiva, basicamente, tem vários nomes, tá? Tem várias iniciativas no Brasil, fora do Brasil, falando disso, empresas B que fazem bem para o mundo, empresas Teal, empresas humanizadas, são vários nomes, mas para a gente colocar num guarda-chuva grande, vamos falar de empresas evolutivas. Outra tendência é a formação de comunidade. Eu e algumas pessoas que estão aqui hoje, a gente, inclusive o Gustavo, né, faz parte de uma comunidade da plataforma Caleidoscópio, que é a comunidade Caleidoscópio. O que é uma comunidade, gente? É um lugar onde você pode aprender junto e fazer junto, basicamente. Basicamente o que a empresa faz, mas uma comunidade, né? E o que eu vejo como um ciclo de futuro? A gente também começar a olhar as empresas como comunidades. Eu vejo isso como uma tendência, porque se a empresa é feita por pessoas, principalmente as empresas de serviços, a gente tem que olhar ela como uma comunidade também, não separar tanto. Esse aqui é o meu eu corporativo, esse aqui é o meu eu pessoal, esse aqui é o meu eu. Não, as pessoas são as pessoas. E se ela está mal na vida pessoal dela, ela vai trazer isso para dentro da empresa. Claro que existe uma separação dentro disso, mas se a gente tiver um espaço de comunidade, de apoio, pode ser fora do horário de trabalho, mas que dá esse apoio, a pessoa vai render muito mais, ela vai estar muito mais integral. Então, eu acredito muito que a tendência futura é algumas empresas já começarem a formar comunidades de colaboradores, assim como já existem clubes e coisas desse tipo, né? Mas propiciando mais atividades aí extra empresa. E às vezes não é nem botar custo nisso, tá, gente? Às vezes é simplesmente dar um espaço, deixar ela acessar um recurso, deixar ela usar o espaço para ela mesma trazer um conhecimento de fora que ela gosta. Não tem necessariamente custo envolvido. Inclusive, a gente pode falar sobre isso, pode fazer uma consultoria sobre como fazer isso com um mínimo de custo, né? A responsabilidade social também, eu acho que é uma tendência assim, de propósito, que é a liga a propósito, então, envolver mais o nosso entorno, a empresa, a responsabilidade dela, e além só da instituição empresa e do lucro da empresa, mas ir além, né? A responsabilidade com as pessoas que estão ao redor da empresa, tanto colaboradores, como fornecedores, como clientes, como toda a cadeia, e olhar o ambiente, até o nosso entorno, até o ambiente que a gente está, uma planta de uma fábrica está colocada, por exemplo, ou um hotel está colocado. Olhar a cadeia. O parâmetro muito bom que eu acho para futuro, que está em vários livros aí, é o ganha-ganha-ganha. Então, é um exame que a gente pode fazer. Poxa, essa ação aqui ela é boa para a empresa, é boa para os funcionários, tem algum ganho a mais? É bom para os clientes, é bom para o mundo, é bom... Sabe? Olhar para esses parâmetros. A gente não precisa mais pensar naquele parâmetro ganha-perde, né? Do passado, da escassez. A gente foi criado assim, quando um ganha, o outro perde. Mas existem parâmetros ganha-ganha e ganha. Então, se a gente começar a olhar para eles e procurar e colocar atenção neles, a gente vai ver que tem coisas muito legais, como investir nos funcionários e ter mais eficiência, ter mais engajamento, ter mais colaboração dentro da empresa. E uma visão mais ampliada da sustentabilidade também, isso é uma coisa que está vindo aí para o próximo ciclo evolutivo de futuro. Eu já estudei isso, eu e a Simone Catalã, que está aqui, a gente aplica consultorias e cursos de fluxonomia em vários lugares. E o que a fluxonomia fala? Qual é a visão dela? É justamente a visão que inclui as pessoas, né? A gente tem aqui o tripé da sustentabilidade. Deixa eu ver, eu ia tentar mostrar para vocês, mas acho que vocês estão vendo aí. Então, o tripé da sustentabilidade, que tem o meio ambiente, o social, a governança, que é o clássico que a gente já tem trabalhado. E nesse estudo da fluxonomia, a gente tem uma ponta a mais, que é o cultural. O que é o cultural? É a raiz, é onde tudo começa, onde as ideias, os conhecimentos e as pessoas e o autoconhecimento estão. Então, é como se no tripé da sustentabilidade, ele está falando do social, mas está esquecendo que a gente tem que olhar para as pessoas também. Então, a minha fala hoje tem muito a ver com isso, né? A gente olhar mais para as pessoas dentro da empresa que estão formando a empresa, para que a gente possa evoluir em todos os sentidos, dar outras voltas aí da nossa espiral evolutiva. Não vou me prolongar aqui. Quem quiser saber mais, depois
pode entrar em contato comigo. E, por fim, isso aqui são as organizações evolutivas, também trouxe aí do original em inglês, tá, gente? Mas vocês vão ver que ele também mostra as organizações em ciclos, né? O pequeno círculo ali do meio, que está falando daquela organização bem antiga, né, que a gente chama de organização vermelha, que está baseada em poder, em medo, em caos. Aí você amplia um pouco o círculo, você vai para estabilidade, hierarquia, processos. Quando você consegue ampliar um pouco o círculo, você está olhando para o lucro, para a competição, mas você já tem inovação, já tem responsabilidade, meritocracia, objetivos. Amplia mais o círculo, você já tem valores compartilhados, clientes encantados, o equilíbrio entre colaboradores e todos os stakeholders da empresa, a cultura acima da estratégia, o empoderamento, o engajamento. E aí tem aí o nível azul, né, que seria o maior nível dessas organizações evolutivas, que é o propósito mais alto, a organização que é antifrágil, a completude, a autogestão, os propósitos evolucionários. Mas com muita tranquilidade, não importa onde a gente está, hoje eu fiz a fala pensada para não importa onde você está, sempre tem algo a se fazer para ir para o próximo passo. E aí deixo aqui os meus contatos, como eu falei lá no começo, meus focos de trabalho estão muito no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, nas soft skills, e eu tenho essa paixão também por trabalhar com transição e mudança de cultura. Então, trabalho isso de várias formas, com vários produtos. Todos eles, basicamente, estão aí dentro da plataforma Caleidoscópio. Acho que eu gostei. Se vocês me procurarem Gustavo, depois a gente passa informações sobre isso, tá ok? Deixa eu descompartilhar. Eu acho que era isso. Falei muito, Gustavo? Excelente, Deise. Parabéns, muito obrigado. Eu já vou passar, Deise, para as perguntas, tá? A gente está com algumas perguntas. Quem quiser, a partir de agora, também fazer perguntas, mesmo que não tenha feito pelo chat, pode levantar a mão para a gente poder identificar, que a gente vai tentar, ao máximo, otimizar aqui as respostas. Deixa eu só abrir o chatzinho aqui. Ok, vamos começar lá, Deise. Como Hélio Batista perguntando como ele pode descobrir o propósito dele. Hélio, primeiro, uma coisa bem importante é a gente não se fazer pressão sobre essa questão, tá? Porque o propósito não é algo fixo, é algo que a gente vai ali ao longo da vida percebendo, mas existem técnicas para isso. Então, se você tem muitas pessoas voltadas para isso, coaches, tem processos em grupo. Numa empresa, a gente faria uma oficina de Ikigai, por exemplo, poderia fazer um coaching em grupo, e tem processos individuais também. Mas, basicamente, para você descobrir o que você pode fazer já sozinho, é pegar aquela página do Ikigai que eu coloquei lá e pensar um pouquinho nas coisas que você ama fazer, nas coisas que você gosta muito de fazer, que tem talento para fazer, sabe fazer. O que você pode ser pago para fazer? Não é só o que você é pago hoje para fazer, mas o que mais você poderia ser pago para fazer? Extrapolar um pouquinho, né? E aí conectar com o que o mundo precisa. Dentro de todas essas coisas que você gosta de fazer, ama fazer, é pago para fazer, o que o mundo precisa? Aí você vai conseguindo se aproximar do centro daquela bolinha que é o Ikigai. Então, acho que esse seria um primeiro exercício que você pode desenvolver sozinho aí também. Legal, Deise. Graziela está perguntando, Graziela Sequi, como posso aplicar esse conhecimento de tudo aquilo que você trouxe, né, a quem não quer expandir a mente? No caso, o colaborador tem anos de casa e eu cheguei há pouco na empresa, ela dizendo, né, não está sendo fácil. O que você orienta aí a Graziela, Deise? Graziela, já passei situações assim, 18 anos de mundo corporativo, sei como é, empatizo com você. Graziela, eu acho que a primeira coisa seria trabalhar talvez alguma coisa em você, né, na comunicação intrapessoal, para perceber onde são os espelhos que batem
e que te separam dessa pessoa, para você aí poder ir conversar com essa pessoa e tentar abrir mais conversa com ela. O melhor caminho seria abrir mais conversas mesmo, nem que seja para ela falar, olha, eu realmente não gosto de você, não aceito sua liderança. Às vezes é difícil da gente ouvir, tem conversas difíceis que a gente tenta evitar, mas quanto mais a gente evita, pior fica, sabe? Agora, existem técnicas também para ajudar. Aí a comunicação não violenta, se você quiser procurar, existe também um livro incrível sobre isso. A gente estuda lá na comunidade Caleidoscópio. A comunicação não violenta ajuda muito para esses casos, porque por trás de toda a cara feia existe alguma coisa, alguma necessidade não atendida. E se a gente vai e entende o que é essa necessidade não atendida, e entende qual que é então o pedido da pessoa, às vezes não é nada do que a gente está imaginando, sabe? No mundo, principalmente no mundo do trabalho, a gente trabalha muito, todo mundo, né? Trabalha muito ainda com máscaras, né? A gente é aquele personagem de trabalho, o personagem líder, o personagem colaborador. Então, a gente precisa de uma conexão mais direta, de uma empatia, para que a gente possa quebrar um pouco essas máscaras, para que a gente possa saber. Porque às vezes a gente, como líder, está imaginando uma coisa que nem é verdade, porque você não conseguiu ouvir realmente da pessoa. Então, eu fui muito já daquela pessoa que fugia de conflito e que hoje fala, não, tem conflitos que são bons, eu só aprendo com conflito, eu só consigo me desenvolver quando eu vou lá e encaro. Se eu deixar ele para baixo do tapete, ele vai aparecer de novo daqui a pouco. Se não for esse colaborador e ele for embora, vai aparecer outro. Então, não é uma boa ideia você ignorar e fingir que não tá vendo. A melhor ideia seria realmente você trabalhar um pouquinho em você e um pouquinho na pessoa. Deise, a gente tem uma pergunta oposta agora, né? O colaborador já está há mais tempo e aí chegou um superior agora, uma pessoa que está num cargo superior de liderança e tem o mesmo problema aí de comunicação, e aí essa pessoa sente que quando as ideias partem, né, dela e não do gestor, ela chega a ser sabotada, as ideias e tal. Penso que também o caminho é aí para a comunicação, né, para o diálogo, né? Quem está falando é a pessoa, não é o gestor, né? Isso, é a pessoa. Então, aí é por isso que o papel do líder é tão importante, tão integrador, né? O líder tem que ser um facilitador, tem que ser um integrador. Isso acontece, é super natural nas empresas, a gente tá o tempo todo aprendendo, né? Nas relações com as pessoas, assim como na vida pessoal, é a mesma coisa. E o melhor jeito realmente é o gestor dar espaço de fala para as pessoas, deixar elas trazerem... Porque o colaborador antigo, ele tem, às vezes, uma experiência maravilhosa, ele só vai colaborar. Por outro lado, vamos olhar o outro lado, a pessoa que está chegando agora, às vezes está aflita, que tem que mostrar trabalho, que tem que mostrar o valor dela, tem medo, ainda não tem confiança, tem medo de ser de repente, sei lá, sair da empresa, alguma coisa assim. Então, são sempre dois lados, é sempre mais de um ponto de vista. Por isso que a comunicação é tão importante. A hora que a gente consegue abrir essa comunicação e cada um colocar o que está por trás mesmo, com um pouco mais de honestidade, as coisas certamente se resolvem, certamente se encontra um alinhamento em um lugar comum. Acho que podíamos inventar um papel novo para a empresa, né? O facilitador de conversas. Seria ótimo. Olha, vou te falar, extremamente necessário, né? Extremamente necessário. Tem líderes que têm já essa percepção e já fazem, não formatado dessa maneira, né? Mas a gente sabe que fazem sim. E assim, para o lugar do líder é muito mais leve quando ele aceita o que vem do time, ainda mais quando você vem de fora. Melhor jeito de você se integrar e se engajar com o time é você abrir as conversas, ouvir todo mundo, juntar aquelas ideias, ter uma capacidade de síntese, né? Então, juntar aquelas ideias todas e falar, bom, legal, então vamos por esse caminho, e tentando integrar o máximo possível de opiniões. Então, claro que a gente tem que ter uma fala antes de que as opiniões têm que ser construtivas, positivas, né? Porque senão, para não cair num monte de reclamação. Mas existem formas mesmo de fazer. Acho que por isso que os líderes precisam tanto ser preparados mesmo para estar no lugar, como disse o Cacaverá. Isso tudo que você está trazendo, Deise, é muito importante, porque quando a gente fala, né, da implementação do conceito da sustentabilidade, se a gente não tem esse núcleo, essa base, né, que são as pessoas,
bem resolvidas, extremamente estruturadas, todos os processos que se constroem acima dela são frágeis, né? Então, daí a importância da gente começar aqui por pessoas, para a gente fazer com que esse ambiente de segurança seja proporcionado para que essa base seja sólida, e aí você cresce com os projetos, com os processos em cima dessa base, permitindo que isso aconteça de forma estruturada e que, obviamente, tem maior probabilidade de êxito, né? Faz todo sentido. A Mariana pergunta, Deise, como promover o autoconhecimento nos colaboradores da empresa? Ela pergunta também se seria treinamento em grupo, individual, tempo necessário. Mariana, eu vou deixar a Deise te responder com relação a como fazer isso nas empresas, e as suas outras perguntas, Simone vai entrar em contato com você para poder responder, que seria se isso é treinamento, tempo gasto, investimento, essas coisas todas, tá, Mariana? Se você estiver ouvindo a gente aí, Simone vai fazer contato com você. Deise, como promover o autoconhecimento nos colaboradores da empresa? Várias formas, né? Você pode... Tem empresas que promovem isso de forma individual, né? Que fazem, por exemplo, o trabalho de coaching dentro da empresa, principalmente para líderes é muito comum. Pode trabalhar em grupo também, um coaching em grupo. Pode trabalhar dentro de um curso, né? Eu, por exemplo, trabalho com o curso Avatar, que é um curso ali concentrado, é uma semana de treinamento de autoconhecimento, mas aquilo causa impacto de meses, né? Agora, o muito importante é que isso tem que ser sempre incentivado, de certa forma. Então, às vezes, é melhor, talvez, fazer pulsos, né? Mas que você vá acompanhando com o tempo. Um case muito interessante que eu posso citar para ela, falei aí do Avatar, eu vou falar disso porque eu acho muito interessante. Tem uma empresa de construção lá de Recife, e o líder da empresa, ele foi para o Avatar, né, fez esse curso é um curso de autoconhecimento e autodesenvolvimento, que dura lá 9 dias. Ele se encantou muito com o curso e começou a tentar aplicar na empresa dele. E aí ele percebeu que ele precisava colocar mais gente para fazer aquilo. Então ele começou a chamar os líderes, aí dos líderes ele achou que valia a pena colocar mais pessoas, então ele começou a incentivar. E a empresa dele nem pagava todos os cursos, pagava o primeiro curso para quem queria, era uma coisa opcional, quem quiser recebe o primeiro curso, e os outros cursos a empresa ou dava um incentivo, ou dava uns dias a mais de férias, e a pessoa mesmo ia fazer. Aí, gente, vou contando o resultado. Eu fui lá entrevistar essa empresa, tá? Depois, quem quiser pode entrar em contato, que eu mando que empresa que é. É uma empresa de construção civil que faz... Primeiro que ela tem muito propósito, ela faz casas populares bem feitas, né? E eu ouvi, assim, da faxineira, que a faxineira teve essa opção também de fazer o curso de autoconhecimento e foi ajudada pela empresa. Então, uma empresa, assim, realmente que eu ouvi os funcionários falando, porque, assim, o Avatar, ele tem exercícios de autoconhecimento para você se manter fazendo isso, você ganha um monte de ferramentas e você faz isso a vida toda. Né? Então, eu ouvi dos funcionários assim, o dia que eu não chego bem, eu chamo meu colega que sabe as ferramentas e a gente para fazer um exercício. Falei, mas isso não tem problema para a empresa, para os líderes? Não, não tem problema, porque a meia hora que eu faço de exercício me faz um rendimento muito maior, eu ia ficar o dia inteiro trabalhando mal ou sem trabalhar direito, e eu trabalho bem o resto do dia. Né? Então, é um tipo de ganho intangível que a gente não percebe, mas a empresa é incrível, ela tem uma retenção muito maior do que a taxa de retenção da indústria dessa parte de construção civil. Ela tem fila de pessoal da faculdade para entrar na empresa. E eu perguntei como é que chega lá na ponta, no pedreiro que está... Porque isso vira uma filosofia, né, gente? Essa coisa de fazer bem. Como é que chega lá na ponta para o pedreiro que está lá construindo a casinha e tal, e a casinha nem vai ser dele, vai ser de um cliente? Como é que você engaja essa pessoa? Não, o jeito da gente engajar é que no dia da entrega da casa, é o pedreiro que vai pegar a chave na mão e vai dar para quem está comprando. Olha que incrível. Então, é uma empresa que está centrada nas pessoas o tempo todo. Estou falando aqui de um exemplo bem, assim, meio que extremo, futurista nesse sentido, mas dá para a gente fazer muita coisa com o autoconhecimento. Tem vários tipos de treinamento, em grupo, individual, que dá para ser feito. Fantástico. Só para as pessoas entenderem, eu estou pulando algumas perguntas, porque elas, de alguma maneira, já foram respondidas pela Deise, tá ok? Eu vou fazer o seguinte hoje, eu vou deixar o grupo do WhatsApp aberto,
para quem quiser fazer perguntas para a Deise após o nosso encontro, tá? E amanhã a gente fecha o grupo novamente, tá, gente? A gente está com quase 230 pessoas no grupo do WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp consome o nosso tempo e energia. A gente não tem como deixar esse grupo aberto. Então, vou pedir para que a gente tenha bastante objetividade. Vai ficar aberto neste momento